hoje nós continuamos com o tema da formação espiritual do programa. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre o programa de vida, ou o projeto de vida, ou o plano pessoal, o projeto pessoal de vida, programa de reforma de vida, o nome que vocês quiserem dar. Esse programa, ele é na verdade, há muitos meios na vida espiritual para nós alcançarmos os objetivos da nossa vida. Como cristãos, qual é o principal objetivo da nossa vida? Qual o principal objetivo? Ok, amar a Deus sobre todas as coisas, que também a gente pode falar que isso é uma vocação, e é uma vocação qual é a nossa vocação comum de cristãos? A vocação que todos nós temos, eu, vocês, todo mundo, como cristãos. Vocação santidade, exatamente. Só que a santidade parece algo talvez abstrato. Quem quer ser santo? Hoje em dia até nem se tem muita motivação para ser santo, né? Tem coisas que parecem mais interessantes do que a santidade. É outra coisa que a gente depois pode conversar, né? e tentar encontrar todo o atrativo da santidade, né? Porque se Deus nos criou para a felicidade, nesse caso equivalente à santidade, se a santidade não é interessante, o que eu estou buscando? Se a coisa mais importante na vida é que sejamos santos como o Pai do céu é santo, são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então, e a nossa santidade legal, para onde é que eu vou? O que eu vou buscar? Na primeira palestra que falava sobre a verdadeira liberdade, ali tem um conceito de santidade, são conceitos relacionados com a santidade. A gente falava do amor também como uma vocação, e na necessidade de ter uma perfeita liberdade para viver um perfeito amor, uma perfeita entrega, e portanto chegar a essa santidade. Os exemplos que eu usava eram os de Nossa Senhora, que por ser livre foi capaz de dizer sim a Deus para viver, fica tudo bem, Glaucia? Para viver a vocação dela, a santidade. Alguém poderia dizer, não tinha graça, porque ela era imaculada, então era muito fácil, né? Não necessariamente, mas ela tinha, por ser imaculada, essa capacidade de responder livremente a Deus, como nós não temos. Mas a santidade supõe essa liberdade. Então a liberdade ela é necessária para trilhar esse caminho, para chegar a essa santidade. E agora nós vamos falar de alguns meios para viver essa liberdade. Agora, na outra palestra, nós falávamos sobre aquilo que tira a nossa liberdade. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram dessa palestra que fala das paixões. E as paixões, elas são esse principal obstáculo na nossa alma para viver essa liberdade, essa felicidade, esse amor, essa santidade. Lembram disso? Mais ou menos. Lembram de algumas paixões? Vaidade, orgulho, egoísmo, raiva. Okay. São todas mais conhecidas. Ok, mas temos as principais, essas três que vocês comentaram primeiramente. E essas são, digamos, as grandes inimigas dessa nossa liberdade, da santidade para nós. Quando nós falamos de trilhar um caminho para a santidade, a gente está pensando justamente na vitória sobre essas paixões. Para nós, viver a santidade significa exatamente vencer a minha paixão dominante e controlá-la, ou saber viver com ela, mas ela não manda mais na minha vida. A minha paixão dominante, eu domino, não é mais a paixão que me domina. A partir de agora sou eu que faço o que eu quero com a minha vida. Claro, que eu quero, seguindo aquela definição, né, que a gente falava da outra vez, de liberdade, de ter essa capacidade de eleger o bem como ele é, o bem objetivo, e não
o bem que parece bem, mas que na verdade não é bem para mim. Eu acho que essa palestra, por exemplo, falava sobre uma distinção entre felicidade e satisfação, entre liberdade e libertinagem, entre enfim, não sei se vocês lembram disso, né? Eu comentando a diferença, porque hoje o mundo apresenta a libertinagem como um caminho de felicidade, mas na verdade a liberdade é esse caminho. Mas a liberdade tem um outro oposto, extremo, né, da libertinagem. A felicidade, ela não é satisfação. A satisfação é muito pouco para o que nós buscamos. Então, os valores que nós temos hoje são muito opostos a essa vida que Deus pensou para nós. Os nossos modelos são santos. Não sei se vocês têm o hábito, já leram algumas vezes as vidas dos santos. E vocês vão lendo vidas de pessoas que são super exemplares. Hoje nós somos ainda capazes de olhar para eles e dizer, puxa vida, que bonito isso, que interessante. Mas de repente parecem tão distantes da nossa vida. Como que eu trago isso para a minha vida? Como que eu vivo isso? Ninguém ia entender se eu fizesse isso. O mundo não entenderia, não aceitaria, não compreenderia. Eu não seria bem aceita se eu vivesse agora como Felipe Neri, está me falando aqui, como São João Bosco, como tem que ser. Mas eles se aproximam desse ideal de vida que Deus pensou para nós. Nós encontramos neles uma realização pessoal, encontramos uma realização vocacional, que é esse alcançar da maneira mais plena possível, né, dentro do que pode, pelas nossas limitações humanas, essa santidade. Me lembro anos atrás de um senhor na televisão comentando que ele não gostava dos santos, tinha uma certa aversão aos santos, porque as imagens dos santos não transmitiam alegria. Pareciam pessoas assim, né, que muito absortas aí na oração, mas que não inspiravam realmente. Quando você lê a história de um santo, é muito inspirador, realmente toca. Mas não basta que seja poético, bonito aos ouvidos, tem que tocar nossa alma isso. Aquele ideal, aquela maneira de viver, aquelas virtudes, aqueles valores, tem que realmente encher nosso coração, encher nossa alma e criar esse atrativo para que esse objetivo crie em mim uma atração que me atraia, me leve realmente. Eu quero sim isso. E esse isso é justamente esse plano de Deus para nós. Esse isso é aquilo pelo qual nosso Senhor morreu na cruz por nós, para que nós encontrássemos nele essa felicidade, seguindo precisamente o caminho dele, o caminho de Jesus Cristo, vivendo exatamente cada palavra que ele pronunciou, mas que nós encontramos na vida dele a perfeita vivência, o perfeito exemplo dessas palavras. Nosso Senhor não deixou de fazer nada do que ele disse, nada. Podemos ler no Evangelho coisas muito exigentes. Nosso Senhor diz, e amai nossos inimigos e rezai por aqueles que nos perseguem, né? E alguém fala, muito fácil falar, mas ele viveu. Na vida de nosso Senhor Jesus Cristo encontramos também o modelo da nossa vida. E o modelo é precisamente o que nós vamos delinear no programa. O programa, ele é, de alguma maneira, um retrato da nossa vida, por um lado. Digamos que 2 momentos aqui. Então, o programa, ele fala sobre o que é a minha vida hoje. Depois eu vou explicar como, a partir do que a gente já falou nas outras 2 palestras e da listinha que eu vou deixar para vocês. E ele me diz onde eu tenho que chegar, o que eu tenho que ser, o que Deus pensou para mim. Aqui é onde eu estou hoje, minha situação atual, minha capacidade de resposta a Deus, minha felicidade, meu amor, a minha liberdade, minhas limitações. E aqui um ideal de vida alto, grande, muito exigente, onde eu tenho que chegar. E eu sei pela fé que é exatamente onde Deus quer que eu chegue, e a minha esperança me faz saber que Deus vai me dar todas as graças que eu preciso para chegar aqui. Ele sonhou isso para mim, e Ele vai me levar até aqui, se eu me dispuser a isso.
Então, o programa ele tem algumas partes. Eu depois vou explicar com calma as várias partes, tá? Mas agora cito. Primeiro, o ideal. O ideal da nossa vida. Esse ideal, ele é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o ideal mais perfeito. Deus quer que nós sejamos como Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É aí onde a gente tem que chegar. Segundo, não vai fazer nenhum sentido o que estou dizendo agora. Depois eu vou explicar, tá? Se quiserem só anotar para que tenham uma ideia do esquema, e depois eu vou explicar item por item. Depois, o lema. O lema da minha vida. Aquela frase que sempre me recorda o ideal e que me anima a chegar ao ideal, a lutar por ele. Depois, os obstáculos. Os obstáculos, eles têm a ver com a palestra sobre as paixões. Ali estão todos os elementos que me ajudam a identificar os meus obstáculos. No retiro que eu dei para vocês 1 ou 2 anos atrás, tinha uma folhinha, era aquela folhinha, depois eu mando para vocês de novo. E aí vocês vão identificar os obstáculos da vida de vocês. Tá? Quarto, os meios para superar os obstáculos. Cada obstáculo que eu tenho me leva a um meio para que eu vença esse obstáculo e chegue, me aproxime do ideal. E depois já poderia ser guia, calendário, enfim, uma parte em que é o programa, mas já os elementos bem práticos do programa. Exatamente o que eu proponho fazer cada dia, cada semana, para ir conquistando os hábitos que me aproximam do ideal. Então, vamos voltar agora ao tema das paixões. Vocês se lembram o que são as paixões? Alguém se lembra do que são as paixões? Sabe do que eu estou falando? Sim? Ok. Então, não sei se alguma de vocês fez alguma reflexão sobre esse tema. Perguntar-se qual é a minha paixão? Ou que paixões eu tenho? Quais são os meus defeitos? Na palestra, eu ia enumerando defeitos, né? Ia dizendo, esse defeito significa tal, tal, tal e tal. Eu sou orgulhosa, o orgulho significa que eu me coloco como primeiro princípio de todas as coisas. A vaidade, me coloco como último fim. Então, as coisas foram feitas para mim, eu espero atenção, autocompaixão, enfim, ia relacionando, né, os vários defeitos com as paixões, a fim de que vocês pudessem fazer uma reflexão pessoal para chegar a uma conclusão sobre qual é essa paixão, qual é esse defeito que vocês têm. Normalmente a nossa experiência de vida espiritual, ela carrega muito de frustração. Não sei se vocês têm essa experiência, porque a gente sabe o que tem que fazer, a gente quer fazer e não consegue. Eu sei que eu tenho que me comportar de uma maneira, eu sei que eu tenho que pensar de uma maneira, eu sei que eu deveria ser carinhosa com meu marido, eu sei que os meus filhos merecem a minha atenção, não consigo, né? E preparei todo dia para esse momento e não consigo. Experimento essa força dentro de mim, que é mais forte do que eu, que se opõe à graça de Deus e que se opõe à minha própria inteligência, porque eu sei que é bom fazer isso e não faço. Então, esses defeitos, eles estão todos relacionados com essa paixão. O que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta, é uma maneira de enxergar os defeitos da vida espiritual. Depois, se alguém encontrar outro sistema melhor, não é um problema. Eu ainda não encontrei nada melhor, por isso eu uso esse. E pelo menos com os seminaristas e com as pessoas que eu dirijo, funciona maravilhosamente bem. Então, eu gosto dele. Então, quando
você começa a olhar para a sua vida, né, o primeiro passo seria o seguinte, né, fazer um exame de consciência e começar a anotar os próprios defeitos. Esse é o primeiro passo para fazer o programa. Bom, o primeiro passo, na verdade, é querer ser santo, né? E como eu quero chegar lá, então depois eu vou fazer o que é necessário para isso. Então, eu começo a olhar para a minha vida e começo a anotar meus defeitos e virtudes. As duas coisas. De repente é mais difícil anotar as virtudes, às vezes é mais difícil anotar os defeitos, depende de cada um. Tem alguns que fazem umas listas de virtudes enorme, e você fala assim, nossa, você já é santo, não precisa mais nada, né? Pois é, padre, né? Pois é, eu me esforço, né? Muito bem, então vamos olhar com mais atenção aqui. E tem aquelas que não conseguem ver nada além de defeito. Padre, não, eu sou uma tragédia, eu sou miserável, eu não tenho nada de bom. Olha, e como existe, né? E como tem vida, porque você não tem nada de bom, né? Não tem nem vida dentro. Que mal foi Deus, né? Quando pensou você e não lhe deu nada, né? Nenhum dom. Então, essa primeira etapa, a gente vai olhando e vai vendo lá, né? Faz 2 colunas e coloca aqui defeitos e virtudes. E aí começa, né? Quanto mais específico o defeito, melhor. Pode colocar as circunstâncias, com quem acontece isso, em que momento, se é de manhã, é de tarde, é de noite, é quando estou cansada, é quando chego da rua, é quando acordo, é quando estou com fome, e vai anotando aí, né? Quando eu chego no trabalho, para mim é difícil dar bom dia para as pessoas, e vejo que se incomoda as pessoas. Quando eu acordo, meu marido não me aguenta, não me suporta, porque essa hora eu estou de muito mau humor, e eu chego em casa, para mim é muito difícil dar um abraço no meu filho, porque essa hora eu já estou estressada. No meu trabalho é muito comum que quando eu escuto as pessoas falando mal de outras, eu também vou aí e começo a falar mesmo e participo e digo, é verdade, está em vida. Enfim, cada uma vai vendo o que acontece. É bom sempre ter um momento do dia, a gente não sugere que de noite, né, antes de dormir, um momentinho para fazer um exame de consciência. E aí, pode ser um bom momento para ir anotando esse dia, como é que foi? Esse dia me aconteceu isso, eu fiz isso, reagi dessa maneira, disse isso, pensei isso, também o que eu penso, e vai colocando aí. E também vai colocando aquelas coisas que parecem boas, né? Eu percebo que eu consigo me dominar nessa situação, eu percebo que eu consigo fazer isso, né? E vai colocando. Tem coisas que às vezes podem parecer negativas e são positivas também, e tem coisas que podem parecer positivas e são negativas. Isso é algo que depois podem ver no diretor espiritual. Mas isso seria a primeira parte, essa lista. Uma lista pura, simples, de defeitos e virtudes. Anota tudo. E depois, já é um passo mais complicado, já mais exigente. Porque você vai ter que pegar cada um desses defeitos e perguntar-se por quê? Por que eu sou assim? O que está na raiz desse defeito? Muitas vezes a nossa frustração é justamente por achar que nós temos muitos defeitos. A teoria que eu estou apresentando para vocês aqui é que isso não é verdade, em parte. Nós temos um só defeito, essa paixão dominante. A gente tem uma só. Se eu descubro que paixão é essa, fica muito mais fácil fazer as coisas. Eu não fico perdida como um cego em tiroteio, achando que as balas vêm de todos os lados. Não vêm. Elas vêm de um lado só. Então o trabalho espiritual fica muito mais simples e muito mais eficaz, porque eu vou numa direção só e lutando contra um único inimigo. Tá? Essa é a teoria aqui. Então, vou fazendo essa relação. Na lista que eu já dei, o que eu vou dar para vocês, além de dizer as paixões, em cada paixão tem vários defeitos relacionados. Então, por exemplo, orgulho, e no orgulho vem manifestações do orgulho, independência, impaciência, teimosia, ambição, presunção. É uma lista de 30 ou 40 coisas. Enfim, e podem ser criativas e inventar outras, né? Seguramente vão encontrar outras por aí. Então, vão relacionando, vão encontrando, né? Vão vendo, até quando vocês começarem a relacionar com os defeitos específicos,
vocês vão perceber que a maioria dos seus defeitos se encaixam numa categoria, se encaixam numa paixão. Então tem lá, orgulho, vaidade e amor próprio, o egoísmo. Então, vocês vão ver que a maioria das suas quedas, dos seus defeitos, falhas, limitações, se encaixam ou no orgulho, ou na vaidade, ou no amor próprio. Quando descobrem que paixão tem mais manifestações, já fica mais fácil de encontrar a própria paixão dominante e dizer, bom, parece que para mim é orgulho, parece que para mim é vaidade, parece que... Boa noite, tudo bem? Parece que para mim é o amor próprio, parece, enfim, já é um bom começo, tá? Mas junto com isso, continuar perguntando-se o porquê. É muito importante nesse processo entender o próprio mecanismo do nosso egoísmo. Todos somos egoístas. Às vezes na confissão, as pessoas sentam, começam a falar, e eu digo, olha só, você já percebeu que você é muito egoísta? E tem gente que se assusta com isso. Não se assusta. Todos nós somos, eu também. Só que você é egoísta de uma maneira muito particular, só sua. E você tem que se entender. Você tem que entender como funciona esse mecanismo de fechamento em si mesma, ou de necessidade de ser o princípio de todas as coisas, ou de sentir-se o fim de todas as coisas, e que condiciona, de alguma maneira, todos os seus comportamentos, todas as suas atitudes, tudo que você faz está, de alguma maneira, condicionada por isso. Porque essa paixão é exatamente aquilo que a impede de viver plenamente a liberdade que Deus lhe deu. Posso? Sim. Uma coisa. Eu sei que já estamos lá nas palestras, mas você pode descrever assim, minimamente, mas muito assim, objetivamente, cada um? Ok. Então, primeira paixão, orgulho. A orgulhosa é a que se considera princípio de todas as coisas. É mais ou menos assim. É como se ela tivesse criado as coisas que existem. É o ponto de partida. A orgulhosa, não é que ela não se sente orgulhosa, porque a pessoa que tem a paixão, ela não se sente com a paixão. Ela está acostumada a ver o mundo dessa maneira. Então, não é que ela fique se comparando com outras pessoas. Não é que isso seja uma coisa, não é consciente dela olhar para outra e ficar dizendo, bom, eu sou assim, a outra é assim. Não, como eu sou assim, a outra é pior do que eu, porque ela não é como eu. Se eu sou o princípio, eu sou o modelo, e a pessoa se não corresponde. Então, não. E daí, juízos temerários, né? Eu julgo a outra, porque a outra não é como eu. Eu tenho a perfeição. E a perfeição que eu coloquei em tudo que eu criei. Tudo que não sou eu, não é perfeito. O orgulhoso, ele olha... Né? Cada paixão faz com que... Vocês sabem que é o Photoshop, né? Que trabalha a fotografia. Então, quando você trabalha com Photoshop, tem muitos filtros. Você pode colocar filtro verde, filtro azul, filtro distorcido, filtro... Pois é, cada paixão tem um filtro. E você olha pela janela daquela paixão e vê todo o mundo inteiro, todas as pessoas, a você mesma e Deus daquela maneira. Então, quando uma pessoa fala assim, padre, eu confio muito em Deus, eu não confio nos outros. Não, muito estranho isso. Muito estranho. Se não tem confiança, não tem confiança em Deus também não. Vamos entender isso direitinho, né? Eu sou ótima pessoa, eu trato muito bem meus amigos, mas o meu esposo é tão complicado. Ele pode ter suas complicações, mas o problema provavelmente não é seu esposo. Ele pode ter os dedos, mas o principal, não. Está aqui no princípio, do outro lado. Então, o orgulhoso, a orgulhosa, é como se ela estivesse num avião e olhando para o mundo lá embaixo, e todo mundo parece uma formiguinha, as pessoas são todas inferiores.
e ela não percebe que tem uma distância, que ela se colocou lá em cima, né? E tem essa mania de olhar para os outros como inferiores, tá? Esse é orgulhoso. O vaidoso, ele está no outro oposto. A vaidosa, ela é o fim das coisas. Então, ela espera que toda a criação tenda a ela e chegue a ela, e ela espera por isso. Então, a vaidosa, ela tem o que ela ama, o que ela mais ama é a imagem que ela tem de si mesma. Quando ela se olha, ela não se vê, ela vê a imagem dela mesma. Quando ela se mostra diante dos outros, o que ela quer mostrar é a imagem que ela tem dela mesma, não ela. Então, por isso você, às vezes, né, muitas vezes se diz de vaidosa da mulher que fica, por exemplo, no espelho, né, se olhando, se contemplando, mas não é só isso. A vaidosa pode ser também aquela que não gosta de se olhar no espelho. Também pode ser a vaidosa, porque aquela imagem não satisfaz. O ponto aqui é a imagem. Se a imagem satisfaz, ela gosta. Se não satisfaz, ela não gosta. Então, eu posso vir aqui e começar a falar para vocês, mas todo o tempo eu estou vendo se estou agradando ou se não estou agradando. Se eu agrado, eu estou contente. Se eu não agrado, eu não estou contente. Não é o conteúdo, não é a mensagem, não é o valor em si. É o que vocês estão pensando de mim. Isso é a vaidade. E o vaidoso, ele também sempre se compara com o outro, mas ele olha para si através do olho do outro. Então, ele não se basta. O orgulhoso se basta, porque ele é o princípio. O vaidoso não. Ele tem que, para que ele se veja, ele tem que olhar no olho do outro para ver a si mesmo. Como o outro o vê, ele se vê. Então, ele se preocupa muito com o que os outros dizem. Se vocês não acolherem, se não disserem bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que está você? Você é ótima, seu cabelo ficou lindo, olha, né, suas unhas ficaram uma maravilha. E se você não disser, ela vai dar um jeito de mostrar para que você diga, porque ela precisa escutar isso, precisa. E para a vaidosa, as críticas destroem completamente, e o elogio gera uma euforia, uma coisa também desequilibrada, porque é a imagem, não é ela, tá? E o amor próprio está no meio, mais ou menos, né? Não é nem o princípio e não é nem o fim, é o único. A egoísta, né? Ou aquela que tem o amor próprio, ela não se compara com as outras pessoas, porque simplesmente ela é a única pessoa que existe no mundo. Não é princípio e fim, porque não é um caminho. Eu sou eu. Então, são as minhas coisas, é o meu tempo, é a minha opinião. Então, você vê que o egoísta, ele é indiferente, ele não presta atenção nos outros. Trabalhar em equipe é terrível, porque, na verdade, trabalhar em equipe com qualquer um desses é terrível, mas esse, ele não considera simplesmente a equipe. Não é que ele se considere o mais importante ou menos importante. Não, ele é a equipe, é ele que faz. Então, é mais ou menos isso. Tá? Sim? Quando eu explico isso, eu faço de uma maneira um pouco caricata. Não existe ninguém no mundo que seja exatamente isso que eu acabei de dizer. Mas tendemos a isso, a uma coisa ou a outra. Quando vocês escutam a outra palestra sobre as paixões, aí eu vou explicando cada uma das manifestações em relação com a paixão dominante. Por que o independente é orgulhoso, né? Como funciona isso? É porque se ele se considera como primeiro princípio, ele não tem que dar satisfação a ninguém da vida dele, porque ele sabe que ele é o melhor, ele é o máximo, ele não tem que dar satisfação a inferiores, a outras pessoas que... né? E por isso nem ao pai, nem à mãe. E a gente percebe como tem certas paixões que se manifestam de maneira particular em certos momentos da vida. Os adolescentes, vocês veem como tem certas coisas. As pessoas mais idosas evoluem de outra maneira. Enfim, e assim por diante.
Então, o conhecer as paixões, ou conhecer a paixão dominante, é muito importante. E é aqui o início do trabalho espiritual. Sem saber isso, a gente vai ficar sem rumo. Até porque o primeiro ponto que eu coloquei do programa de vida, que é o primeiro ponto, qual é? Do programa de vida? Qual tem que ser? Como? Modelo, ideal. Exato. Então, esse ideal, eu vou descobri-lo, segundo esse método aqui, a partir da minha paixão dominante. Eu vou olhar para mim, vou encontrar o meu defeito e vou saber o que é a virtude que se contrapõe a esse defeito e que vai me levar, através dela, da vivência dessa virtude, a viver mais plenamente o amor, a caridade, com liberdade. Quando eu descubro, por exemplo, que eu sou uma vaidosa terrível, que eu realmente não consigo viver sem uma preocupação com a minha imagem, eu sei que o que eu preciso alcançar é pureza de intenção. Cada um desses defeitos, dessas paixões, tem uma virtude oposta. No caso da vaidade, é a pureza de intenção. Por que a vaidosa não consegue dormir? Porque está preocupada com o que os outros pensam. Não é capaz de atuar com pureza de intenção e fazer as coisas porque são seu dever ou porque é vontade de Deus. Você sabe que você tem que cumprir uma lei qualquer, mas não é capaz de cumprir a lei porque os outros estão olhando e para você o valor é o que os outros pensam de você. Então você é capaz de fazer errado porque os outros preferem que você faça errado. Tá? Então, a virtude oposta é a pureza de intenção. A virtude oposta ao orgulho é a... O que se opõe ao orgulho? Essa é muito fácil, né? Humildade. A humildade. O que é a humildade? A gente sempre fala da humildade, é muito bonito o discurso sobre a humildade. Mas o que é? O que é a humildade? Humildade é assim, você aceitar seus defeitos e procurar. Ok, mas você não tem só defeitos. Também tem virtudes. Acho que é sentir o que o outro está sentindo. Não, a humildade é um olhar para si mesmo. A humildade é um olhar para si mesmo. Ou melhor, né, a humildade, ela é, digamos assim, de uma maneira, é um filtro. E eu tenho que olhar com humildade para o outro, sim, mas para mim, para Deus, para todos, né? A humildade a gente pode definir, né? Santa Teresa diz que humildade é a verdade. Talvez não se entenda exatamente o que ela quer dizer com isso. Humildade, nós podemos dizer que é a justiça com a qual nós olhamos para nós mesmos, para as outras pessoas, para Deus. É um olhar justo. O que é? As coisas são como são. Eu tenho esse defeito, tenho esse defeito. Isso aconteceu assim. Eu, às vezes, quando falo dessas paixões, né, eu lembro de uma amiga que eu tinha, que eu achava incrível a capacidade que ela tinha de contar histórias, e mesmo quando você era parte da história que ela contava, você nunca lembrava daquilo que ela estava dizendo, né? A história é sempre diferente do que tinha acontecido, do que você tinha visto. Eu achava incrível, né? Sabe? E conta uma história, nossa, e a gente estava naquele bar e aconteceu, e chegou uma pessoa e tal, não é, André? Você fala, nossa, caramba, deve ser, eu não sei, eu não lembro disso, dessa pessoa, dessa situação, não sei se foi assim. Aí você fala, nossa, o que aconteceu entre o fato e esse momento? Eu não sei o que aconteceu aqui, o que mudou? Eu não vi isso. É como uma pessoa que, né, chega para você, nossa, você viu o jogo? Nossa, eu vi o jogo foi ótimo, foi 2-1. Não foi 2-1. Ontem eu estava na televisão, e aí o cara
da emissora, chama uma repórter no estágio, né? E aí, fulana, conta como é que foi o jogo, esse 3-1 aí do Palmeiras com o Fluminense. E ela fala, não foi 3-1, foi 4-1. E fala, nossa, já teve mais um gol, né? A história é outra. O humilde é capaz de ler as coisas como elas são. Essa é a humildade, ver as coisas com justiça. Tá? Então, quando eu chego à conclusão de que o orgulho é minha paixão dominante, eu sei que para mim santidade, de alguma maneira, equivale à humildade. E quando eu sei que o amor próprio, ou egoísmo, é minha paixão dominante, para mim santidade significa generosidade, desprendimento de mim mesmo, serviço, entrega. Ok? Então, olhando para o mais negativo que eu tenho, eu sei onde Deus quer que eu chegue. É interessante porque também muitas vezes Deus faz as coisas assim. A gente vê no Evangelho de hoje, não sei se alguém foi à missa ver o Evangelho de hoje. Qual é a frase que Nosso Senhor diz para o fariseu hoje? Né? Ele conta a história, né, daquele que tinha uma dívida grande, daquele que tinha uma dívida pequena, e aí foram falar lá com, né, o credor, e o credor perdoou os dois, e aí ele pergunta, quem amará mais? Quem mais foi perdoado? Nosso Senhor, do pior, tira o melhor, sempre, sempre, Ele é sempre assim. No nosso pior, se encontra o caminho para o nosso melhor, mas eu tenho que saber, eu tenho que descobrir. E às vezes esse descobrir é duro, viu? É a parte mais difícil de todas. Ter que olhar-se, contemplar-se, ver-se como eu sou, isso é duro demais. Esse momento de autodescoberta é o mais difícil aqui. Bom, mais difícil, tudo é difícil nesse trabalho aqui, mas isso não sei, um pouco, você tem um câncer, e o câncer, ele está lá crescendo, só que ele não está incomodando muito, e você chega no médico, a cabeça dói, e você fala, eu tenho uma dor de cabeça, vamos fazer um exame? Não, eu só quero uma aspirina, eu não quero, né, que você faça o eletro, não quero que faça ressonância, não, me dá uma aspirina só, mas você não sabe o que você tem. Bom, eu até sei, só que eu não quero mexer, deixa ele aí. Sim, mas esse câncer ele vai crescer e vai matar você, porque esse câncer para nós significa pecado, ele me leva ao pecado. O egoísmo é esse pecado que eu levo dentro, que me leva a pecados, a ofensas a Deus e a viver longe de Deus. Deus me criou para o amor. Esse é um caminho de amor, de verdadeira felicidade. Mas para vivê-lo, primeiro eu tenho que saber onde eu tenho que chegar. Eu tenho que saber onde é que eu vou. E eu tenho que me olhar, eu tenho que me descobrir. Eu tenho que saber o que eu sou. Esse é o ponto de partida. Então, eu me olho e aí vou encontrar esse defeito, essa paixão dominante, e vou saber onde eu tenho que chegar. E aí, na hora de pensar no ideal, eu vou pensar em Jesus Cristo como modelo da virtude que eu tenho que alcançar. Jesus Cristo como modelo de humildade, Jesus Cristo como modelo de pureza de intenção, de confiança, daquele que ama a vontade do Pai, Jesus Cristo como, né, a pessoa mais desprendida, mais livre, santo, que ama, que se entrega, modelo de serviço, de sacrifício, do que quer que seja, né? De acordo com a minha paixão dominante, Jesus Cristo para mim o que tem que ser, e olhar assim. Não é uma maneira reducionista de percorrer o caminho espiritual, tá? Eu não estou reduzindo, não é um simplificar que exclui coisas importantes, não. É uma maneira de ir ao essencial na vida. Mas também tem um aspecto muito importante aqui, que vale para toda a vida espiritual e não só para esse momento, que é o seguinte: vocês já viram um equilibrista em cima da corda bamba? Já viram como ele vai caminhando pela corda bamba? Para onde olha o equilibrista? Onde está o olhar dele posto? Na frente. Exato, exatamente. Tá? Então,
vocês, não estou dizendo que a primeira etapa é olhar para si, mas olhem para si, sem perder de vista o ideal, o foco. É destrutor perder-se na vida espiritual olhando para si mesmo. Okay? Então, o foco é Jesus Cristo. Ele está lá do outro lado. Eu tenho que olhar para lá, é lá que eu tenho que chegar. Se eu perco de vista a minha referência, meu ideal, eu caio da corda. Na minha preocupação por vencer o meu pecado, eu vou mergulhar no meu pecado. Eu vou mergulhar nas minhas debilidades e não vou andar. Eu tenho que caminhar em frente. Na vida espiritual, ou se caminha, ou se nada, ou a correnteza leva. Não posso parar aqui. Não tem que parar para descansar. Aqui eu tenho que ir em frente. Okay? O meu equilíbrio depende da minha atração em relação ao ideal. Eu tenho que chegar lá. Tá? Então, às vezes é fácil olhar e desanimar, de novo cair, de novo, não consigo, não entendo. Não. Ok, não percam de vista o foco. É lá que tem que chegar. Okay? Depois que eu determino o ideal, o segundo ponto é o... Qual é o segundo ponto? O lema. Exatamente. O lema é uma frase bonita, tá? Que pode ser bonita, mas bonita para mover minha vontade, para me atrair mais para o ideal. Caí de novo nisso, é a 10ª vez essa semana, mas vamos lá. Jesus manso e humilde de coração, faz em meu coração semelhante ao vosso. Ok, vamos lá. Meu lema me lembra do meu ideal e me motiva. Me anima a olhar para o outro lado, a manter o foco e caminhar. Me manter caminhando. Para isso serve o lema. O terceiro ponto do programa são os obstáculos. Então, aquilo que eu já tinha escrito lá na minha listinha, eu agora vou colocar de uma maneira organizada no meu programa. E vou escrever lá. Em relação com... Só que aí eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dividir agora esses defeitos, essas manifestações, em 3 campos. E aqui explico um pouco o dinamismo do programa. Os 3 campos são minhas relações com Deus, minhas relações comigo, minhas relações com o próximo. O meu egoísmo, a minha soberba, minha vaidade, meu orgulho, eles sempre se manifestam em relação com alguém. Eu não sou um ser único, eu não sou uma mônada isolada da realidade. Eu me relaciono. O ser humano, ele é um ser relacional. Então, seja pensamento, seja palavra, seja ação, toda a minha ação sempre tem relação com alguém. Eu sempre peco, eu sempre caio em relação com alguém. Eu ofendo alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo. Então, é interessante que vocês entendam, vão vendo aí, nessas falhas, nessas limitações, em que campo se encaixa cada uma delas. Isso aqui é um problema meu comigo mesmo. É minha aceitação de mim mesmo. Eu não me aceito, eu não me entendo aqui. É minha maneira de pensar, minha maneira de me ver, de julgar. Então, o que eu faço? Em que peco em relação comigo mesma? E assim em relação com Deus, e assim em relação com o próximo. Que quedas minhas ofendem o próximo, tem relação com o próximo. E assim anotando esses obstáculos já dessa maneira. Faço assim porque o próximo ponto, que são os meios, eles vão ser encaixados na mesma estrutura. Aquilo que eu faço de errado na minha relação com o próximo, encontra um meio para solucionar isso na minha relação com o próximo. Isso acontece, essa minha queda, essa minha limitação, essa manifestação, porque eu não amo o próximo como eu deveria amá-lo. Meu amor é imperfeito. Então, o que eu faço para crescer no meu amor pelo próximo? Que meio eu coloco aí? Eu tenho dificuldade com meus filhos porque eu tendo a querer que eles sempre façam as coisas da minha maneira
e eu preciso dizer tudo de uma maneira pormenorizada, e preciso indicar, não, meu filho, você tem que ser assim, você vai fazer essa faculdade, você, quando sair com seus amigos, tem que ser assim, e você tem que se vestir dessa maneira. Então, eu vejo que tem essa necessidade de controle. Ok. Então, qual é a atitude oposta a isso? Bom, eu tenho que aprender a deixar meu filho ter a opinião dele, escolher o que ele faz da vida dele, etc. Muito bem. Então, esse é o meio oposto a esse meu defeito. E assim por diante. Nas minhas relações com Deus, eu costumo deixar Deus por último. Eu tendo a deixar minhas orações, não rezo no terço, a missa eu só vou às 8 da noite no domingo, porque tem tantas coisas para fazer, e vejo que Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida. Muito bem. Então, eu tenho que fazer com que Deus ocupe o primeiro lugar na minha vida, minhas orações, tenho que rezar meu terço, minha leitura espiritual, meu evangelho, o que quer que seja. Então, essa é a segunda parte, meios. E depois tem uma última parte, que é já a concretização dos meios. E aí eu vou escrever de uma maneira muito organizada, muito esquemática, muito objetiva, o que eu tenho que fazer para alcançar a virtude, para chegar ao meu ideal. E isso significa, cada dia ou cada semana, exatamente o que eu vou fazer. Então, pode ser quando, por exemplo, em relação com Deus, né? Então, eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, então, a partir de agora, a missa que eu vou, vai ser a missa das 8 da manhã no domingo, e eu odeio levantar cedo no domingo, mas é a maneira que eu tenho de fazer um sacrifício por Deus, para que Ele seja em primeiro lugar na minha vida. Muito bem. Então, 8 horas da manhã no domingo, é um meio que eu coloquei, concreto. O que, quando, como, quem, onde, com quem, o mais concreto possível. O que, como, quando, onde, com quem. Ok? Então, é a missa da catedral, às 8 da manhã, com meu marido, com meu filho, de carro, a pé. Concreto. Okay? Quanto mais concreto, melhor. Meu esposo, o edifício, né? Ok. Então, aos domingos, levar o café da manhã na cama. Ok? O que, como, onde, com quem, quando. Exatamente. É a maneira que eu tenho de vencer meu egoísmo, de ir lá, de dar uma atenção. E aí, tem algumas regrinhas importantes para que os meios sejam eficazes. Porque esses são meios muito bonitos, mas não tocam a realidade, não resolvem nada. Então, o primeiro eu já falei, concreto, objetivo. Tem que responder as 5 perguntas. O que, como, quando, onde, com quem. Tem que responder essas perguntas. Tem que ser concreto. Tem que ser simples. E é bom que seja ativo. Os meios devem ser proativos. Tem meios que são passivos, que são bons. Por exemplo, eu sou muito vaidosa e uma manifestação da minha vaidade é que eu sempre me justifico. Meu esposo me chama atenção e eu sempre tenho uma desculpa. Não, mas é que dessa vez aconteceu. Ah, mas eu não sou assim, é porque só... Então, ok. Então, o meio pode ser não justificar. E cada vez que meu esposo me disser alguma coisa, eu vou dizer, meu bem, você tem razão. Dói, né? Eu tinha uma namorada que uma vez ela fez isso comigo. A gente tinha que trabalhar nesse ponto. Então, sempre que a gente brigasse, né, quem não tinha razão tinha que dizer para o outro, muito bem, você tem razão. Era muito cruel aquilo. Mas enfim. Então... Sim, mas me refiro ao seguinte, você depende de que surjam circunstâncias para você fazer o que você se propôs. Você não vai discutir com seu esposo para gerar uma situação em que você possa dizer você tem razão. Então é nesse sentido. Então, porque pode ser que você, por outro lado, consiga criar tais circunstâncias, um tal ambiente na sua casa, que não tem mais discussão. Maravilhoso, é muito melhor do que não justificar-se. É muito melhor.
Então você diz, que pena, eu não consigo mais colocar em prática meu ponto lá, meu meio. Que pena nada. Graças a Deus que você não tem mais ocasião para colocar em prática, faça outra coisa. Então, tem pontos negativos ou passivos que são bons, coloquem, mas vejam se a maioria dos pontos é positiva, isso é melhor, é ativa. Sou eu que crio as circunstâncias para viver o meio que eu coloquei lá. Tá? E, caramba, esqueci qual era a outra característica. Os pontos. Bom, que sejam frequentes, né? Então vejam para que todas as semanas, quem sabe todos os dias, tenham ocasião de colocar em ponto ou em prática. E depois, na hora de pensar os pontos, muitas vezes a gente tem a dúvida de dizer, caramba, mas o que eu faço para colocar em prática isso? Como que eu faço para colocar a virtude oposta aqui? Como que é difícil? Então, às vezes, olhando lá para os obstáculos, se você fez bem o trabalho de relacionar manifestações com a paixão, às vezes é mais fácil e mais eficaz você escolher um ponto de trabalho que tenha a ver com outra manifestação, mas que é super eficaz e ajuda você a alcançar a virtude que você precisa também para vencer aquela manifestação. O trabalho aqui é que, primeiro, unificar esforços. A gente está fazendo esforço de perceber que só tem um inimigo. E se você tem em vista o inimigo, então, se você está de repente lutando contra uma manifestação ou outra, isso é menos importante. Porque a virtude que você alcança vale para toda a sua vida. Então, quando eu digo lá, por exemplo, coloque um quando, e aí você vai dizer, nossa, mas enfim, o meu ponto de trabalho é benedicência. Todos os dias falar bem de alguém. Então, o quando vai ser na hora do almoço no meu trabalho. Porque quando a gente almoça, a gente conversa e fala mal. Mas eu tenho que falar bem o tempo todo. Então, eu não posso só dizer no almoço, vou falar bem. As duas partes são corretas. É verdade que você tem que falar bem de todo mundo o tempo todo. E não só durante o almoço. Mas exige um esforço muito grande colocar em prática tudo que está aqui no programa de vida. Se você passar 24 horas do dia preocupada com tudo que está no programa, você não aguenta. Tem uma hora que você fala, cansei, parei com isso. Coloca o foco num momento específico. Porque a virtude que você conquista durante o almoço, ela vale para a vida. Se você adquirir o gosto por falar bem das pessoas durante o almoço, que é um momento mais agradável, você vai carregar isso consigo. E depois vai ser natural que você fale bem no jantar, no café da manhã, no café da tarde, na merenda no meio do almoço, durante o trabalho, durante a manhã, durante o trabalho. Você alcançou a virtude. E a virtude vale para a vida. Ok? Bom, a gente tem ainda muitas outras coisas para falar sobre o programa de vida. O mínimo é isso. E agora tem que colocar mãos à obra. Então, o esforço de reflexão é grande, mas é bom que dedique um momento todos os dias, de fazendo, de montando isso. Acho que vão fazer o tríduo em outubro, aí tem uma ocasião maravilhosa para pensar, refletir, rezar, colocar na oração tudo isso, pedir luz ao Senhor, para que mostre, pedir a Nossa Senhora que ajude a ver tudo isso. Esses momentos de silêncio são ótimos para isso. Os legionários normalmente fazem isso durante os exercícios espirituais anuais, né? Porque você tem outro dia de silêncio, tranquilo, para poder rezar e ver isso. E é muito bom também que façam isso junto com o diretor espiritual de vocês. Vão ter muitos momentos, seguramente, em que vocês vão travar e vão dizer, não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu coloco, não entendo por que isso acontece, não sei como vencer esse obstáculo. Muito bem, o diretor espiritual, ele vai ajudá-las a entender, a colocar o meio mais eficaz. Enfim. E depois, o programa de vida, a partir do momento que vocês o tenham, ele vai ser a linha
também, que indica o rumo da direção espiritual. A orientação da direção espiritual para vocês passa a ser o programa de vida. Não porque seja um programa, mas porque é a vida de vocês. É ela que está escrita ali, onde vocês estão e por onde tem que ir. E aí podem dizer, padre, olha, estou trabalhando, mas continuo caindo nisso, continuo com dificuldade nisso. E aí a direção espiritual de vocês vai deixar de ser um aconselhamento espiritual sobre 1000 problemas que vocês têm e vai passar a ser uma direção, uma orientação para que cheguem de uma maneira eficaz à santidade, que é o que Deus pensou para vocês. Não vão a qualquer lugar, é santidade, é em Cristo que tem que chegar. E o programa indica esse caminho. Melhor, quem indica o caminho são vocês, com a graça de Deus, com a luz de Deus. O programa tem isso escrito. Esqueceu, lê o programa, está lá escrito. De repente, todo dia, toda semana, dá uma olhadinha e se lembra onde tem que chegar, como tem que chegar, o que tem que fazer. É essencial. Na vida espiritual, isso é algo essencial. A gente tem que chegar lá e tem que colocar os meios para chegar. Alguma pergunta? Dúvida? Alguma crise? É lógico que a gente vai se encaixar num perfil. Vai ter um perfil mais forte no contexto. Exatamente. Aí, a gente detectando esse perfil, já é um ponto favorável para a gente poder sanar um pouco desses defeitos que a gente tem, né? Exato, exatamente. E vocês vão perceber com o tempo, com o trabalho constante, continuado, que cada vez você descobre melhor essa paixão. No início você olha para a paixão e fala assim, nossa, eu sou isso, né? Eu sou esse monstro, eu tenho esse defeito, nossa, que coisa horrível. E você vai adquirindo uma capacidade de não querer aquilo que você tem e que não é de Deus. E de apreciar aquilo que Deus está lhe mostrando, que é o que Ele pensou para você. E depois você vai conhecendo-se melhor e percebendo com mais profundidade como você funciona, de que maneira você se afasta daquilo que Deus pensou para você e como tem certos meios que a aproximam muito daquilo, que são eficazes. Você percebe que naquele mês que você passou trabalhando, fazendo esforço por vencer aquela manifestação, a sua vida foi muito mais tranquila. Você se sentia bem, você estava feliz consigo mesmo. E você percebia que a sua volta, parecia que a vida funcionava, né? Assim, nossa, parece que tudo dá certo. Como tudo dá certo? Não é que dá certo. Você tem a sua vida nas mãos e você está fazendo com ela o que você quer. Você está indo onde você quer. Você está sendo livre para fazer o que você sempre quis fazer. Pois é, você agora é livre e as coisas parecem mais fáceis. E aí que interessante, né? A gente fez propósitos, né? E nos propósitos, às vezes era até difícil a gente falar, né? Assim, algumas coisas, né? Os propósitos que a gente colocava lá, que era assim, quero ser a última a ser olhada. Eu quero, sabe? Então, a gente fala, nossa, eu vou ter que falar isso porque não, então, mas enfim, é um ponto disso que você está falando, né? E essas coisas que são difíceis de a gente ouvir e querer que aconteça isso com a gente, né? Então, ele encontra. Por exemplo, as ladainhas da humildade. Que beleza tem em querer não ser vista. Se você não entende o valor por trás disso, isso não vai ter nenhum atrativo, porque não foi isso que você aprendeu na sua casa, que aprendeu no mundo, o que você vê na televisão. Não é isso. É outra coisa. Então, se você não descobre o valor disso, você nunca vai chegar a isso. Você olha, você escuta e fala assim, nossa, primeira reação é choque, né? Gente, ninguém pode querer isso. Bom, mas era um santo que queria isso. Ah, que bom, era um santo então que queria isso, né? Então, e a pergunta tem que ser, por que ele queria isso? Por que isso pode ser bom para ele? E aí depois você pode pensar, bom, se era bom para ele, por que pode ser bom para mim? É uma caminhada aqui.
Porque você tem que partir de um valor que se opõe a isso, a chegar a gostar disso, querer isso e colocar isso na sua vida. Nossa. Acho que vai trocar de cadeira, essa aí. Essa já foi. Então, você se pergunta, qual é o valor? E o programa, ele aqui apresenta uma série de valores. E você tem que se sentir atraída por esses valores. Porque senão, se você realmente não quer, então tem que oferecer a sua vontade motivos para querer. Senão, não adianta aqui. Nem comece. Se não tem claro que tem que chegar lá em cima, e é uma caminhada para cima da montanha, não adianta fazer porque eu estou dizendo, não adianta. Você tem que se apropriar disso, tem que interiorizar disso, isso tem que ser seu. E o ideal tem que ser seu. Deus pensou para você, mas se você não concordar com Deus, se não quiser o que Deus quer, não vai ser, não vai acontecer. Eu acho que é um treinamento diário mesmo, né, Padre? Nada como um dia após o outro. Eu tenho a experiência de acompanhar os irmãos, noviços, e eles têm direção espiritual todas as semanas. Uma vez por semana, a gente fala sobre isso. É difícil. Toda semana voltar sobre esse tema. Mas o progresso é incrível. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, é impressionante como caminho. Né? Depois de 1 ano, é claro, quem está se olhando e não percebe com muita facilidade o progresso, mas às vezes quem está de fora fala assim, não. Às vezes ele fala, puxa, eu estou assim. E você fala assim, nossa, mas você tem que ampliar o campo de visão para ver o conjunto. E você não está só assim. Tem muitas outras coisas aí que mudaram muito ao longo desse ano e está muito melhor. Né? Continua caminhando aqui. Está no rumo certo. Vamos indo. E com o diretor espiritual, é muito interessante porque para a direção espiritual você se obriga a refletir de novo sobre isso. E você tem alguém que às vezes de uma maneira mais objetiva a guia e lhe recorda como eram as coisas antes, como tem que ser depois e como você está agora. E isso ajuda muito. O Padre Cleomar, né, eu perguntei a ele sobre a direção espiritual de vocês, porque ele vinha dessa palestra aqui, e eu estava preocupado, porque eu falei, Padre, e agora, como é que vai ser? Ele falou assim, não, por enquanto eu continuo dando direção espiritual para elas, continuo com elas, enfim. Padre é um santo, ele já passou disso aqui, né? Enfim, ele falou assim, não, eu vou continuar, pelo menos por enquanto consigo e tal. Eu falei, tudo bem, então, né? Você se vira aí com elas, né? Eu estou dando aqui mais uma ferramenta para a vida espiritual de vocês, e ele vai ser a pessoa com quem vocês vão tratar sobre isso, né? E ele vai ajudá-las nesse caminho. Muito bem, boa sorte.